Olá, sou Gabriel Felipe, discente do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e este trabalho da disciplina de Microbiologia Agrícola tem como título Efeitos dos sistemas de cultivo de milho sobre resíduos da adubação nitrogenada na produtividade de soja e diversidade de rizóbios nativos no Quênia Central. Embaixo está o nome dos autores do artigo. Esta é uma imagem do jornal onde o artigo foi publicado. Introdução. Os solos africanos são altamente esgotados de nutrientes, levando a fraca produtividade agrícola e declínio da fertilidade do solo. A intensificação da agricultura é necessária, no entanto, para produzir alimentos em quantidade suficiente para a população crescente. Para atender essa demanda, o uso de fertilizantes é essencial, mas o consumo de fertilizantes na África é muito baixo. Práticas agrícolas fizeram com que os nutrientes do solo tivessem remoção média de mais de 22 kg de nitrogênio, 2,5 kg de fósforo e 15 kg de potássio por ano e por hectare de terra cultivada, devido ao manejo inadequado da terra e à falta de fertilizantes inorgânicos. Insumos orgânicos, compostagem, esterco animal, lodo de esgoto, entre outros, são uma fonte confiável e barata de nutrientes e são reconhecidas por desempenhar um papel dominante no manejo da fertilidade do solo, através de seus feitos em curto prazo. Mas fontes orgânicas, por si só, não são suficientes para suprir todos os nutrientes exigidos pelas culturas e retornar nutrientes ao solo. A consorciação, associação de diferentes culturas na mesma área, é outra opção para melhorar o rendimento e a fertilidade do solo. Como o nitrogênio é um nutriente mais limitante em solos tropicais, legumes crescentes como amendoim, feijão calpi, soja em rotação de culturas ou culturas mistas com cereais é uma opção sustentável para superar as limitações de fertilidade do solo e aumentar a produtividade das culturas. Uma das principais vantagens das leguminosas fixadoras de nitrogênio em sistemas de rotação ou associação é que elas fornecem quantidades substanciais de nitrogênio ao solo quando seus resíduos se decompõem. A soja, Glycine Max L, forma nódulos radiculares fixadores de nitrogênio com rizóbios diversificados, incluindo rizóbios em crescimento lento, referido como bradyrrizóbio. A nodulação é afetada por vários fatores, como clima, características biológicas, físicas e químicas do solo. Mas a influência das práticas agrícolas e a adubação orgânica ou inorgânica sobre a diversidade genética de rizóbios, ocupando nódulos de sojas nativas, ainda é pouco compreendida. Objetivo. Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto do sistema de cultivo combinado com a adubação nitrogenada e de resíduos da aplicação sobre a diversidade genética de nodulação bradyrrizóbio em diferentes variedades de soja, TG 1742F SB19, no Quênia Central, usando o Restriction Fragment Length Polymorphism, RFLP, e sequenciamento da pequena subunidade do 16S rDNA. Materiais e métodos. O estudo foi criado em Chuca, distrito de Meru, sul do Quênia Central, em março de 2007. 3 fatores foram considerados: sistema de cultivo, adubação nitrogenada e resíduos de aplicação. A variedade de soja utilizada foi TG 1742F SB19 e o milho ZA+L. Variedade utilizada foi H513. Análise dos nódulos e análise estatística. Resultado de discussão. Na tabela 1, podemos observar a nodulação, número de nódulos por planta, de soja durante o longo período de chuvas, LR, de 2008, e da cor de estação chuvosa, SR, de 2009. Em LR 2008, a nodulação maior foi obtida nas parcelas monoleguminosas, quando foi aplicada a adubação nitrogenada e dos resíduos, que são esses marcados de vermelho. Na ausência de resíduos, a nodulação foi significativamente mais baixa do que em todos os outros lotes. Este impacto positivo da aplicação resíduo também foi observado em outros tratamentos, embora não demonstraram significativamente. Surpreendentemente, a aplicação de nitrogênio, por si só, não tem qualquer efeito sobre a nodulação, qualquer que seja o sistema de culturas. Em SR 2009,
tratamentos de rotação foram muito mal noduladas, enquanto as monoleguminosas e as parcelas de associação geralmente tinham uma nodulação significativamente maior, que são essas marcadas de preto. Como em LR 2008, a aplicação de resíduos aumentou a nodulação em todo o sistema de cultivo, mas o efeito foi significativamente predominantemente quando a soja foi cultivada como uma monolegume. Fertilizantes nitrogenados geralmente resultaram na nodulação reduzida, mas curiosamente a coaplicação de resíduos parecia neutralizar o efeito negativo da aplicação de fertilizantes nitrogenados na nodulação. Na tabela 2, podemos observar a ocupação dos nódulos coletados durante o longo período de chuvas, LR de 2008, e da curta estação chuvosa, SR de 2009, porcentagem de cada grupo IgS obtidos após análise RFLP. As ocupações dos nódulos foram obtidas após interação com duas enzimas de restrições diferentes. As cepas foram classificadas em 5 grupos IgS diferentes, de 1 a 5, com base em seus respectivos perfis de RFLP. Isso denota uma baixa diversidade do rizóbio, capaz de nodular a soja. Essa tabela também mostra que os grupos IgS 1 e 3 foram os grupos mais dominantes ao longo de todos os nódulos analisados e foram encontrados em cada parcela, durante ambas as estações. Podemos ver esses grupos que estão marcados de vermelho, o IgS1 e IgS3. O grupo IgS1 foi encontrado em menor proporção em parcelas onde a soja foi cultivada em rotação com parcelas de milho, do que nos outros sistemas de cultivo, ao passo que o inverso foi observado para o grupo IgS3, com a proporção menor deste grupo nas parcelas de associação. Os demais grupos, IgS 4, 5 e outros, foram encontrados em uma minoria de nódulos, durante ambas as estações de amostragem. Curiosamente, eles nunca foram observados em nódulos coletados nas parcelas monoleguminosas, ML, independentemente do tratamento e da estação. Os resultados sugerem que as estirpes pertencentes ao grupo IgS2 eram particularmente sensíveis às condições ambientais secas, como era quase ausente nos nódulos amostrados em LR 2008. Com base nessa figura, podemos observar que a distribuição de chuva durante o longo período de 2008 foi de cerca de 450 mm, enquanto a curta estação chuvosa de 2009 foi de aproximadamente 540 mm. Isso não era esperado, pois as chuvas são geralmente mais pesadas durante as longas estações chuvosas. Mais significativo, porém, foi o período em que as chuvas cessaram. Em 2008, as chuvas pararam no final de abril, enquanto o período de chuvas costuma ir até junho. Isso significa que a região sofria de seca ao longo de vários meses. A distribuição em 2009 foi muito mais regular, com chuvas a partir de outubro e chovendo até o final de dezembro. Surpreendentemente, ela também continuou em janeiro e fevereiro, o que significa que a estação de seca é quase inexistente. Nesta figura, observamos que os rendimentos obtidos durante o LR 2008 eram muito pobres, menor que 140 kg por hectare, e nenhum efeito do tratamento foi observado. Durante a SR 2009, os rendimentos mais elevados, por exemplo, 1,22 toneladas por hectare, foram obtidos para a soja cultivada como uma monolegume, juntamente com fertilizantes e resíduos de nitrogênio. Tratamentos de associação apresentaram os rendimentos mais pobres, variando entre 140 e 400 kg por hectare. Fertilizantes nitrogenados não tiveram impactos, enquanto a aplicação de resíduos teve um efeito ligeiramente positivo, embora não significativo, sobre os rendimentos nas parcelas. AS. Soja cultivada como uma monolegume ou em rotação deram rendimentos significativamente mais elevados do que quando consorciada com milho. A aplicação de fertilizantes nitrogenados ou resíduos não teve impacto sobre os rendimentos de soja. A diversidade foi baixa em toda a experiência, independentemente do tratamento. A diversidade foi geralmente mais baixa nas parcelas monolegume do que nos outros sistemas de cultivo, e quando foram aplicados fertilizantes nitrogenados. A maior diversidade foi encontrada sobre as parcelas de rotação, sem qualquer alteração. Como sempre, a análise estatística nova mostrou que nenhum dos fatores tidos em conta, estação, sistema de cultivo, aplicações de fertilizantes e resíduos,
resultou em uma diferença significativa de diversidade. Conclusão. Foi demonstrado que o cultivo de soja promíscuo estimula as populações de risóbios indígenas em relação ao solo cultivado com cereais, pois uma nodulação mais elevada foi obtida em parcelas de cultivo contínuo com soja, monocultura e de associação, em comparação com o sistema de rotação. Além disso, a soja não foi cultivada nas parcelas de rotação durante o LR 2008, e os risóbios, portanto, teve que persistir no solo na ausência dessa cultura durante vários meses. Pode-se supor que esses risóbios livres foram afetados pelo longo período de seca e que a população foi reduzida significativamente, levando a uma diminuição da nodulação. A análise estatística dos índices de Shannon mostrou que a diversidade global do risóbio foi constante em todo o julgamento e não foi afetada pela época dos diferentes tratamentos. No entanto, quando cada grupo IGS foi estudado individualmente, alguns efeitos significativos foram revelados. A temporada foi o principal fator que afetou os três principais grupos GS, o IGS 1, 2 e 3, e que pode ser parcialmente atribuído às diferenças de precipitação recebidas durante as duas temporadas. Populações microbianas são seriamente afetadas pelas secas. No entanto, risóbios diferem em sua resposta a condições de seca. Enquanto a maioria deles pode ser gravemente afetado, levando a uma diminuição acentuada da população, outros são capazes de persistir em solos por longos períodos de tempo. Os resultados sugerem que as estirpes pertencentes ao grupo IGS-2 eram particularmente sensíveis às condições ambientais secas, como eram quase ausentes dos nódulos amostrados em LR 2008. Os grupos IGS 1 e 3, por outro lado, foram mais adaptados a condições adversas, uma vez que foram capazes de estabelecer nódulos e persistirem no solo, a partir de uma estação para outra. O nódulo de ocupação de IGS-2 também foi significativamente aumentada pela aplicação de resíduos, independentemente da estação. Como discutido anteriormente, resíduos de coletes são conhecidos por ter vários efeitos sobre a comunidade microbiana. Este estudo mostrou que a diversidade de risóbios nativos capaz de nodular a soja foi muito baixa em Chuka, distrito de Meru, no Quênia. As cepas isoladas nos nódulos foram agrupadas em apenas 5 grupos principais, e todos eles foram identificados como Bradyrhizóbio vulcânico. Os resultados sugerem que os solos continham apenas um número limitado de risóbios, e que nenhum dos tratamentos estudados, sistema de cultivo, fertilizantes e resíduos de culturas, teve um efeito significativo sobre a diversidade. A fixação biológica de nitrogênio foi uma forma barata e sustentável para melhorar a produtividade da soja para os pequenos agricultores. No entanto, no distrito de Meru, onde os solos são pobres e a chuva irregular, as populações nativas de risóbios não parecem ser suficientes para garantir uma boa nodulação e para melhorar a produtividade de soja. Em Chuka, os solos eram ligeiramente ácidos, o que pode explicar em parte a baixa nodulação e a baixa diversidade encontrada em todo o experimento. E aqui temos a literatura usada no artigo. Muito obrigado.